Bem, esse aqui é meu primeiro teste para esse projeto de transmitir, fazer transmissões de questões, de coisas de concurso, já que eu tenho uma experiência com isso desde 2021 estudando algumas aprovações, só faltam nomeações. Nomeação que a gente é aquilo que a gente mais se interessa do que a aprovação. Então, esse domingo agora tem um concurso da SIDASC, vou focar na parte de jornalismo, que é minha área de formação. Não é o meu foco na área de concursos públicos, mas é algo que eu tenho experiência, tenho leitura, tenho até alguns livros para indicar. Um livro, na verdade, que é esse livro aqui de Concurso para Jornalistas IRP, Postila 1, do ISCOM, Instituto Superior de Comunicação, que é aqui em Floripa. Ele é organizado pelo Aldo Schmidt, que é também presidente da ISCOM. E ele dá uma boa base, mas ele serve muito para você que está formado, ainda não tem muita experiência na área, então ainda não chegou a tentar assim a parte prática, e também para quem esqueceu um pouco das teorias. Então ele é bom para tu revisar, principalmente a parte de teoria, nomenclaturas, nomes, as expressões que a gente usa na profissão. Eu uso a plataforma do Tec Concursos, eles não estão me pagando por isso, e provavelmente nem vão pagar, espero que eles não me mandem um strike. Até porque eu tô fazendo propaganda de graça deles, né? Então seria bom eles não deletarem o vídeo. Sobre a banca FEPES, a parte de jornalismo dela. É bem prático, tem pouca coisa de teoria. Eles são basicamente uma faculdade de jornalismo na hora de fazer questões. Eu me formei na UFSC, e a UFSC, no meu currículo, pelo menos, tinha essa fama de ser um currículo bem operacional, bem técnico, pouco teórico. A FEPES não foge disso. Ela é uma banca que vai cobrar, aqui que hoje tem essa primeira questão, ó, perguntando sobre um tipo de texto e por aí vai. Eles têm poucas coisas teóricas, eles têm mais coisas a parte de prática mesmo. Algumas questões específicas de rádio, de jornalismo, de telejornalismo. E o que eu posso dizer mais? Essas questões de tele e de rádio também vou focar bastante na parte prática. Já as questões de teoria, elas são bem simples, tem poucas questões assim, de outro mundo, tem algumas questões que elas pedem temas específicos assim de alguns livros, pede uma... Tem uma, por exemplo, que é do Nilson Lage, eles perguntam sobre... Ai, me esqueci agora, mas é sobre uma coisa que ele publicou no livro dele. Então já é uma coisa mais... muito chata, porque tu tem que ter lido o livro, ou são coisas que passam batido, já que pelo menos do que eu me lembro da faculdade, a parte de teoria é muito focado nas escolas básicas, teoria hipodérmica, escola de Frankfurt, devem a teoria de newsmaking, agenda 7, por aí vai. Agora vamos fazer as questões, eu quero fazer isso aqui até as 9 horas, porque depois da novela eu quero assistir novela. Uma dica para prova, isso para qualquer prova de concurso. Comece sempre pelas específicas. No caso, se você vai fazer a prova para jornalista da SIDASC, então comece fazendo a questão pela parte de jornalismo e depois eu recomendaria para português. Né? Por que fazer isso? Porque fazer nessa ordem? Quando você faz nessa ordem, você vai estar com a cabeça mais fresca para aquela parte da matéria da prova que vale mais pontos, que é a parte específica. Português também conta bastante, então faça pela segunda. Mas é uma recomendação, isso vai de você, se você prefere gastar neurônio para a primeira leva de questões de português, depois ir para jornalismo, vai do que você prefere. Agora sim, começando, estou recuperando de uma garganta inflamada, estou um pouco estranho na voz ainda. Assinale a alternativa relacionada corretamente ao nome do texto que apresenta ao público o posicionamento de um veículo de comunicação sobre determinado tema.
Como eu falei alguns minutos atrás, uma questão bem direta, bem prática da FEPESE. E se você está lendo aqui, devo ter zero espectadores, a resposta é a letra B, editorial. Né? Imagina se desse errado. Ia ser vergonhoso. Ela pede bastante questões desses tipos de gêneros jornalísticos. O editorial é o artigo, né, eu gosto de fazer esse comparativo, é o artigo do jornal. Né? O artigo é uma pessoa que está escrevendo a sua opinião, e o editorial é o artigo do veículo, do coletivo. Então nada fora de outro mundo. Crônica. A crônica para a FEPESE também eles consideram um gênero opinativo, eu também considero, foi como eu aprendi, mas é legal a gente ter essa noção de que para eles é um gênero opinativo, eles cobram em outras questões, é um gênero opinativo sem compromisso com o factual. Essa questão que eu já cansei de resolver, ela caiu no concurso. Concurso 2022, de jornalista para Kazan, eu não fiz esse concurso. Na prova eu leria ali já pelo segundo parágrafo. Dentro deste contexto, o primeiro texto escrito publicado pelo repórter poucos minutos depois do acidente, e o que será entregue daqui a 2 semanas são, respectivamente. Outra coisa que a FEPESE gosta bastante de cobrar, pelo menos nos últimos anos, esse caderno que eu tenho aqui, ele tem questões, são 754 questões, e tem questões desde 2006, se eu não estou enganado. Acho que tem questão de 2004 também. Então dá pra ver como mudou bastante o tipo de cobrança da FEPESE em jornalismo. Eles vem cobrando nos últimos tempos as definições de notícia, reportagem, de suíte, né? Então vamos ler o texto associado. Um acidente aéreo aconteceu em um município brasileiro e, poucos minutos depois, o repórter de um site jornalístico escreveu e publicou um texto sobre o ocorrido. Ao longo do dia, o site veiculou outras informações relacionadas ao acidente. Diante do acontecido, o editor teve a ideia de pedir ao repórter que cumprisse uma pauta sobre quantos acidentes aéreos haviam acontecido no município nos últimos 10 anos e entrevistasse o máximo possível de sobreviventes, entre pilotos e passageiros. O editor afirmou que o texto referente a essa pauta poderá ser entregue daqui a 2 semanas. Voltando ali para o comando da questão, dentro deste contexto, o primeiro texto escrito, publicado pelo repórter poucos minutos depois do acidente, e o que será entregue daqui a 2 semanas são, respectivamente, vamos lá, ali o primeiro, poucos minutos depois do acidente aéreo, né, aqui, poucos minutos depois, o repórter publicou um texto sobre a corrida. Isso é a notícia, então já dá para eliminar as questões que não começam com notícia ali, os itens, né, no caso. E a gente já tem o gabarito, tá? Porque eu gosto de fazer assim no sistema e tem a hora da prova tu já ia saber, mas só para confirmar, a segunda parte é a reportagem. Por quê? O editor pediu que o repórter fizesse uma pauta, fizesse uma produção, fazendo um apanhado de quantos acidentes aéreos aconteceram no município nos últimos 10 anos, né, entrevistando sobreviventes e pilotos passageiros. Isso é uma reportagem, porque não tem compromisso com a instantaneidade, com a atualidade, é uma coisa... né? Se tivesse suíte no segundo, se tivesse uma opção com notícia e suíte, junto desse notícia e reportagem, eu ia ficar na dúvida. Mas como a gente pode ver ali pelas instruções do editor que é uma coisa mais ampla, algo mais aprofundado, então reportagem, letra B de novo, igual ao anterior. Vocês podem ver que as questões estão indo ali em cima de modo aleatório porque eu uso a ferramenta uso o atalho de pular para a próxima questão aleatória não resolvida. É uma ferramenta bem legal do TEC e eu acho que deixa estudar muito mais divertido, né? Porque se fosse estudar só pelo filtro corrido, ia começar a bater questões de uma mesma prova, até eu ficar às vezes no mesmo tema, e aqui não, aqui eu acho que fica melhor para estudar, porque daí tu fica fazendo essa alternância de agora tô num assunto, agora eu vou pro outro, e na hora da prova vai ser assim, né? Tu não vai ter um roteiro certinho.
de quais são os assuntos cobrados. Essa questão de 2022, também recente, e pegando um tema recente, que já falava quando eu cursei a faculdade ali em 2013, 2017, realidade virtual e jornalismo. Em relação ao jornalismo digital, as narrativas em realidade virtual, e tem A, ainda não são usadas, errado, que são usadas, e tem B, também estão presentes, pode ser essa, são impossíveis de acontecer, errado, são utilizados apenas para notícias, errado, porque pode ser para reportagem também, até quem já utiliza um óculos VR pode ver que tem alguns conteúdos no YouTube que eles não são notícias, eles são conteúdo mais exploratório, mais documentário, de às vezes tu conhecer uma cidade, como se estivesse lá usando o óculos de realidade virtual. Obviamente a letra errada é porque elas exploram as características da hipermídia. E novamente letra B. Pô, terceiro vai com letra B. Isso aí. Uma questão um pouco mais antiga, mas que ainda tem pontos que são cobrados hoje pela FEPESE, que é de perguntar o que é uma notícia, né? Do ponto de vista da sua estrutura, a notícia é definida como item A, narrativa de eventos em ordem sequencial cronológica? Não é necessariamente uma narrativa em ordem sequencial cronológica, né? A notícia ela é definida como um texto sobre um fato atual, relevante, que bate os critérios de valores notícia e que ela é escrita partindo do ponto mais importante para o menos importante, né? Daí vem a questão da pirâmide invertida. Que é, novamente, a letra B. Relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante. É isso aí, vamos conferir os outros. Relato de uma série de fatos na ordem que ocorreram? Não, porque às vezes a ordem que os fatos aconteceram não trazem o valor notícia, né? Então, um carro em perseguição que bateu, acidentou, explodiu e causou um acidente nuclear, tu não vai contar começando pela fuga, né? Tu vai comentar pelo acidente nuclear e daí vai explicar as causas. Unidade de composição constituída em torno de um fato central? Não. Narrativa de eventos em que são excluídos índices de subjetividade? Não, porque ainda, né, ser humano é quem faz notícias, ser humano não é perfeito e, obviamente, ainda, mesmo que a gente tenha critérios de valor notícia objetivos, eles ainda batem um pouco na subjetividade do ser humano. Outra letra B, é o 40ª letra B até agora. De 4 questões, 4 letra B. Uma questão também um pouco mais antiga, 2011, já fazem aí 15 anos. Assinar a alternativa que apresenta a denominação do documento que reúne informações sobre o assessorado e possíveis ações que podem ser desenvolvidas para assessorá-lo. Documento que reúne informações sobre o assessorado. Outra coisa sobre essas questões da FEPESE é que eles têm várias questões que elas parecem difíceis pelo enunciado, mas quem já trabalhou na área vai lembrar, né? Você não precisa ter trabalhado com assessoria de imprensa, você pode ter trabalhado como jornalista mesmo e ter lidado com assessoria de imprensa, que hoje em dia é algo muito comum. Quem trabalhou com jornalismo lida com assessoria de imprensa e quem é assessor de imprensa lida com jornalista. Então, se você não chegou a nunca trabalhar em redação, em rádio de news, reportagem, você sabe o que o jornalista faz. É fundamental que você saiba isso para você ser um bom assessor de imprensa. Documento que reúne informações sobre o assessorado é o briefing, tá? Breaking, borderline, escalada. Escalada é o texto de abertura de um telejornal, né, em que os apresentadores ou o apresentador vai lendo os temas que serão apresentados no programa. Borderline, não lembro de nada disso na época de faculdade. Breaking pode estar relacionado a algo de breaking news, uma notícia de última hora. E break é a propaganda, né, no intervalo. Essa
questão eu vou pular porque é de 2006. Se quiser fechar a porta, pode fechar, tá? A cenário alternativa é que pode ser relacionada ao termo capital social no estudo das redes sociais. Também uma questão mais recente, eu não cheguei a fazer concurso da FEPESE para jornalista, eu acho, nos últimos anos. O primeiro que eu fiz, que foi o da Companhia Água de Joinville, foi da FEPESE. Foi ali em 2008, recente peguei meu diploma. Mas de 2020 para cá, principalmente depois da pandemia, a FEPESE também está puxando questões ligadas às redes sociais. Tem algumas questões, assim, é até engraçado ver como mudou, né, a cobrança conforme as redes sociais foram se tornando parte fundamental do jornalismo. Naquelas que algumas coisas mais fáceis, ali no 2010, 2012. Nos últimos anos são algumas coisinhas mais, não digo mais teóricas, mas que já vem de um estudo mais aprofundado de lidar com o jornalismo nas redes sociais. O capital social no estudo das redes sociais é o quê? Vamos lá. Item A. Criação de perfis anônimos na rede social? Nada a ver. Previsão de lucros com anúncios criados para redes sociais? Não, isso está ligado a AdSense, propagandas, ads. Bloqueio, não. Pesquisa sobre prováveis patrocinadores para uma rede social? Não, isso está mais ligado à parte do marketing mesmo. Eu não estou com certeza nessa questão, mas eu acho que é D. É isso aí, D. Valores como visibilidade e reputação obtidos em uma rede social. Na hora da prova, eu dava para chutar isso mesmo que você não soubesse, não tivesse certeza do gabarito, porque eliminando as outras, fica muito fora da casinha. E capital social realmente é isso, tem a ver com a reputação, com a visibilidade, obtidos em uma rede social. Acho que o termo ele já acaba integrando, né? Porque nas redes sociais a credibilidade, o contato com o público é o capital social, né? É o número de seguidores, alcance, visualização, retenção. Então, isso sim é o capital social ali. O editor de um site jornalístico, uma questão do 2023, também da Companhia Águas de Joinville. O editor de um site jornalístico reuniu os repórteres e comunicou que, dentro de 2 semanas, será lançada uma série especial de entrevistas com atletas olímpicos de várias modalidades. Cada repórter ficará responsável por entrevistar pessoalmente um atleta, gravando em áudio todas as perguntas e respostas. Ao chegar na redação, o repórter deverá transcrever as perguntas que fez e as respostas do atleta, cabendo ao editor fazer apenas um título. A publicação desse material será acompanhada de fotos e vídeos da carreira do esportista. E piscou a luz. A cenário alternativa que apresenta corretamente o termo relacionado à publicação da sequência de perguntas do repórter e transcrição das respectivas respostas do entrevistado. Isso é uma entrevista ping-pong, né? Ele fala ali, cada repórter responsável por entrevistar pessoalmente um atleta, piriri pororó, tem que transcrever as perguntas e as respostas. É o clássico ping-pong, né? Pergunta e resposta. Uma coisa que a FEPES também está cobrando muito nas últimas provas do que eu vi aqui, do que eu passei estudando nos últimos tempos. É que ela está mais interessado em entrevistas. Eu chuto que pode cair isso, até porque é um concurso para a Cidasc, né? Uma empresa pública, se não estou enganado, ou Sociedade de Economia Mista. Não lembro, mas é uma... Já vamos para a parte do direito administrativo, né? Ela não é... Ela integra a administração indireta, né? Sendo uma personalidade um órgão de personalidade jurídica privada, de direito privado, né? Então pode cair isso porque a gente vai lidar com entrevista, a gente vai
né, entrevistar especialistas, entrevistar o, os stakeholders, o público que, né, que precisa do trabalho da SIDASC. Então, entrevista ping-pong. E a palavra-chave está aqui, ó. Chave para essa resposta. Escrever as perguntas que fez e as respostas do atleta. Entrevista ping-pong. Eu não vou clicar em ver a resolução porque não que eu acho isso fácil, mas é porque, né, eu não estou sendo pago, não tenho autorização expressa do Tec Concursos para mostrar as resoluções e as resoluções, né, fazem parte do plano pago. Daí ia dar problema porque eu poderia estar, entre aspas, pirateando, que não estou fazendo nada disso. Em qual das afirmativas abaixo, um dos recursos de edição está definido de forma correta? Intertítulo é o anúncio da notícia, geralmente focado no tema mais importante da notícia. Anúncio da notícia? Chamada é o texto curto sintético que acompanha uma foto ou imagem? Não, isso é legenda. Lead é o texto colocado entre fios que destaca algum tópico importante da reportagem. Não. Não é isso. Isso está mais parecendo uma cartola, um subtítulo. Link é o desdobramento da matéria recente, geralmente do dia anterior, que dá quantidade à cobertura. Switch. Agora sim a gente chega no gabarito. Chamado é o texto curto, na primeira página, que resume as informações publicadas numa matéria. Vamos lá, marcar sem medo. O negócio dar errado ia ser uma vergonha. Caiu aqui no concurso 2022 de jornalista da FAPESC. Né? Analisa as afirmativas abaixo sobre a pauta. Eu não sei se foi essa questão que eu comentei, não foi essa não. Mas é engraçado porque a FAPESC tem algumas questões envolvendo pauta que eu acho elas pouco intuitivas, porque pelo menos eu já sou de uma geração que não teve pauteiro, né? Então às vezes tem algumas questões que eles descobrem sobre pauteiro, papel do pauteiro, que coisa da pauta, e assim, contraria um pouco o que eu aprendi na faculdade, mas vamos lá. 1. É normativa, porque determina a abordagem, o ângulo a ser tomado pelo repórter, bem como as sugestões de entrevistas. Portanto, a linha de ação da pauta deve ser seguida à risca pelo repórter. Ela está errada pelo fato de dizer que deve seguir a risca, deve ser seguida a risca pelo repórter. Não, né? As pautas às vezes mudam, então não é algo que deve ser seguido a risca, porque se mudou, pode acontecer algum outro fato mais importante, muda tudo. É até engraçado porque o meu professor da faculdade, ele dizia que era burrice, que era considerar burrice, considerar burro o repórter ou o cinegrafista quando fazia sugestão de pergunta, quando dizia, não é o que a gente está cobrando aqui, né, mas é uma coisa que a FEPES já cobrou de, qual que tem que ser as coisas a serem filmadas, e para a FEPES, assim, a pauta é bem isso aí, é pegar pela mãozinha, assim, o cinegrafista e o repórter e dizer exatamente tudo o que ele fazer. Que não foi o que o meu professor, né, o famoso escoto, ensinou pra gente. Ele disse que não, que o repórter ele tem que saber ali, claro, o básico do que é a pauta, mas o que ele vai perguntar, o que ele vai fazer, é ele que faz, assim. Até porque também é errando que se aprende, né? Então é bom que, né, o cara pegue a pauta, falta alguma coisa, leva um xingão do editor porque não perguntou e vai aprendendo. Pauta faz um resumo do assunto a ser tratado com sugestões de abordagens, o objetivo é servir de ferramenta para o repórter. Exatamente por isso, tanto melhor será quanto mais informações contiver. Eu achei um pouco estranho esse item. Eu não lembro o que eu marquei das outras vezes que eu fiz, mas eu vou deixar ainda como... não, na real, vamos para a próxima. Poderá conter ainda endereços, telefones de possíveis entrevistados, inclusive sugestões de perguntas, sugestão de lead. É isso, sabe? Não... É aquilo que eu falei antes ali de, né, sugestão de lead, sugestão de pergunta, é duvidar acreditar na burrice do repórter. Né? Tirar ele pra burro, que não é muito legal. Mas é o que a FEPESE crê, né?
E isso eles não mudaram, porque quem está trabalhando com jornalismo hoje sabe como é jornalismo digital, você vai pegar uma pauta para copiar, né? Eu que trabalhei com jornalismo de tecnologia era isso. Acontecia algo na gringa, você via ali o que rolou, traduzia, vez ou outra, quando valia a pena puxava uma entrevista, mas no resto é isso, não tinha sugestão de pergunta nem nada. A diferença da pauta para a pré-pauta é o fato de que esta apresenta apenas uma ideia inicial, correto? Para ser pauta é preciso recolher dados mais precisos, ou seja, nem toda a pré-pauta acaba se transformando em pauta, certo? Trata a pauta de planejamento esquematizado, que busca otimizar tempo e custos na elaboração de material jornalístico. Fica mesmo embaixo da pauta. Trata a pauta de planejamento esquematizado, que busca... Sim. Eu iria de E, na verdade. Assim, eu tô um pouco meio suspeito da 2. De quantos... mas é isso. Tanto melhor será quanto mais informações como tiver. Também não é pra ter a notícia inteira na pauta, né? Isso aí, incorreto. 2, 3, 4 e 5 corretas. Questão sobre a lei. A lei de acesso à informação, ela vai estar na parte de questões específicas, ela não tem nada de outro mundo, assim, que a FEPES cobra bastante. É mais, nem o que ela está cobrando aqui, mas é as definições, né, que tem na lei de, o que é autenticidade, o que é integridade, o que é disponibilidade, o que é primariedade, mas não é isso que ela está cobrando aqui, vamos lá. No Brasil, a lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, assegura o direito fundamental de acesso à informação, que deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com determinadas diretrizes. Observância da publicidade como exceção e o sigilo como preceito geral. Errado. Se você não chegou a estudar a lei ainda para esse concurso, ou para qualquer outro concurso, assim, que você tem que saber o básico. A publicidade é o preceito geral e o sigilo é a exceção. Assim, tem coisas bastante lógicas. Você tem que fazer a prova sabendo que a lei, ela quer entregar o máximo possível de informações para a sociedade. Ela tem esse objetivo de ser uma ferramenta de transparência. Então, quando você pega a essência da lei e resolve as questões, você já consegue deduzir algumas coisas, mesmo sem ter lido a lei de cabo a rabo. Divulgação de informações de interesse público desde que solicitadas. Errado. Tá? Novamente, aquilo de a lei é uma ferramenta de transparência do público com a sociedade. Do público não, do governo, dos órgãos públicos com a sociedade. Então, existe ali o conceito de transparência ativa. Os órgãos públicos têm que ativamente divulgar essas informações, não quando são solicitadas. Aí, claro, se a informação não foi solicitada, aí tem toda a questão do pedido de acesso à informação, que a gente vê direto no noticiário, de órgão tal pediu, o jornal tal pediu, o jornalista tal pediu, não recebeu, dentre com recurso, pedido de pororó. Mas divulgação de informações dentro desse público desde que solicitadas está errado. Elas têm que divulgar, aconteceu, já divulgou, publicando no site, geralmente. Aqui não vai ter o gabarito. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, sim, é uma das diretrizes. Hoje todo mundo tem acesso ao celular, tem acesso a um site. Então, isso... Pra tu ver, a lei de 2011, a gente está em 2026. O acesso à informação ficou muito... O acesso ao celular e à internet ficou muito mais fácil. Ainda, claro, tem todas as regiões isoladas, pessoas em situações, em condições precárias que não têm esse acesso, mas é muito maior hoje do que em 2011, essa facilidade de acesso à tecnologia da informação. Então, sim, 3 está correta. Fomenta o desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. Junta com um pouco daquilo que eu falei antes, de que ela é uma ferramenta para aumentar a transparência da administração pública, dos governos, dos órgãos públicos com a sociedade. Então, a 4 está correta também. Desenvolvimento do controle social da ADM pública também vai isso de encontro. Então, tendo esses 2 itens aqui na sua cabeça para fazer a prova, você vai estar muito bem, porque algumas questões você já resolve só sabendo com essa essência aí.
Aqui essa questão eu não vou fazer porque ela é um pouco mais técnica de rádio, não é uma coisa que eu acho que vai cobrar, só porque eu peguei na hora de fazer o caderno aqui, eu peguei a LAI e matéria e comunicação social, juntei isso, deu essas 754 questões. Mas não chega a ser tudo isso de jornalismo. As questões de jornalismo são 717, né? E as outras 37 ali são sobre a LAI. Então vamos pular essa daqui. Uma questão de 2013. O profissional de comunicação que produz material sobre a mesma pauta para jornais, revista, televisão, rádio, internet tem sido definido como profissional multimídia. Tá? Não é hipermídia, hipermídia é outro conceito. Esse é o multimídia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Sim, eu estou gravando e vou publicar no meu canal no YouTube depois, que é Crítico Concurseiro também. O segmentado especializado eu considero a mesma coisa, né? Seria o profissional ligado a algum assunto específico, como Fórmula 1, esporte, futebol, tecnologia. Setorista também ali, são quase as mesmas coisas daqui. Questão 2006 também vou pular. Tá? Não é um modelo que a FEPESE siga cobrando. Agora já é uma questão de teoria. Já é uma questão mais dificinho de 2018. As pesquisas sobre os meios de comunicação de massa desenvolvidos nos Estados Unidos na primeira metade do século XX tomam por base o modelo matemático. Ela parece mais difícil, mas é o fácil. É o modelo matemático da comunicação, ele é aquele conceito básico do emissor, receptor, canal. Isso daí tá aqui, a letra E. Fonte de informação, transmissor, canal, receptor e mediação. Não vou lembrar agora quem foi o criador disso, mas é o modelo matemático da comunicação. Fonte de informação, mediação, não, opa, pera, fonte. Letra B. Isso aí. Não é mediação, quase que eu fui seco ali, é destino. Daí tudo que a gente estuda né, alguns, pelo menos na UFSC ali isso foi pouco estudado, mas é aquela questão de que, tipo, você tem ali o emissor, o transmissor, o canal, desse daí um problema no envio da mensagem, um problema de canal, se o emissor não está conseguindo se comunicar, é um problema com o emissor, né, por aí vai. Mas são poucas questões teóricas da FEPES, então se você não confia muito na sua base teórica, fica tranquilo. Recomendo assistir depois, acho que agora para a prova da cidade que não vai dar tempo, mas tem um professor de comunicação de uma faculdade particular lá de São Paulo que ele tem uma playlist das teorias, que ele gravou essas videoaulas durante a pandemia, né? Quando, muita gente fazendo aula EAD, aula em casa, então ele gravou vários vídeos e tá lá, e assim, para concurso é maravilhoso, ele explica muito bem direitinho, são vídeos de 20, 30 minutos no máximo. Aqui também vou pular, né, que é uma questão de 2010 e fala sobre um programa semi-gratuito para automação de estação de rádio, para quem estudou, para quem é do Jorufsky, já sabe o que é. Questão 2004. Vamos fazer porque essa daqui é atemporal, ela pega ali o papel, é uma questão prática, algo que pode cair nesse estilo mesmo em 2026, mesmo 22 anos depois. Cabe ao assessor de imprensa na relação com os jornalistas estabelecer prioridade para a televisão? Não. Eu nem vou ler o resto, porque aqui já está errado. Por ser um veículo que traz uma repercussão, não faz sentido nenhum. Às vezes um veículo, o público-alvo do assessorado está mais no jornal, às vezes está mais na internet, então não tem nada a ver. Privilegiar veículos e profissionais com maior projeção? Não. Tem que ser o profissional mais ligado ao assunto.
pular aqui para E já. Oferecer matérias prontas, não, nada a ver. Normalmente sobrecarregado. Até com pauta tá carregado, sobrecarregado. É letra C, essa daqui, estabelecer contato estritamente profissional sem privilégios ou concessões que fujam aos preceitos éticos. O item D é a mesma coisa, só inclui um a não ser para veículos de circulação nacional. Nada a ver. Como eu falei antes, né, muitas questões práticas da FEPESE e muitas delas têm a ver com o seu trabalho no dia a dia, né? Todo mundo que trabalhou com comunicação, já chegou a viver o jornalismo, sabe o que é certo e o que é errado. Outra questão de 2006, essa questão muito estranha, eu acho que eu já fiz ela umas 5 vezes e nem sei porque eu faço, porque não vai cair nesse estilo. Questão de 2024 para a Prefeitura de Caçador. Fluxo contínuo de notícias é uma coisa que a FEPES também está cobrando bastante, tem a ver com o jornalismo de hoje. Jornalismo digital, tudo é atualizado de uma hora para outra, às vezes, eu lembro que quando eu estava no Tecnoblog, teve o apagão do Windows lá, não lembro agora o nome do serviço, mas que deu um problema em um monte de computador, era o... Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Eu tô buscando exemplo prático porque eu sou uma pessoa que funciona melhor como exemplo prático, né? Então acho bom. Tá, isso apagão cibernético, cadê aqui? Tecnoblog. CrowdStrike. Deu problema numa das ferramentas do CrowdStrike, deu problema, deu um apagão. Nessa época eu tava no Tecnoblog, eu acho que eu era o primeiro, né, da parte de news ali do Tecnoblog a começar o dia. Por sorte, o editor já tinha acordado naquele dia, ele estava em viagem, então ele entrou bem mais cedo, ele conseguiu fazer a primeira parte e eu fui durante o dia, eu e mais outro colega, a gente foi atualizando o mesmo texto, né? Então a FEPES está cobrando bastante o lance de fluxo contínuo de notícias, porque é algo muito atual, muito intrínseco da profissão nos dias de hoje. Você tem, né, esse conceito de fluxo contínuo, que uma coisa acontece, você já publica, aconteceu uma novidade, você atualiza, ou às vezes nem precisa fazer uma nova matéria, só atualiza o texto e por aí vai. Vamos lá, continuando. No fluxo contínuo de notícias de um site jornalístico, um repórter publicou no início da manhã a notícia de um desmoronamento de terra que interditou um trecho de uma importante rodovia estadual. A notícia foi acompanhada de fotos e um infográfico animado. No final da tarde, o repórter publicou um outro texto jornalístico informando que o trecho interditado pelo desmoronamento estava liberado parcialmente para o tráfego. Tá, vamos lá. O que é que ele quer? O segundo texto do repórter é denominado... É uma suíte, né? A notícia que dá sequência... O texto que dá sequência a uma notícia publicada anteriormente é a suíte. Tem bastante questões de suíte da FEPESE e minha aposta vai cair. Algo sobre suíte. Provavelmente vai cair nesse mesmo estilo. Acho que é a segunda questão dessas 14 que a gente resolveu hoje que cobra uma coisa nesse estilo, né? Teve aquela do avião, que acho que era de 2022, que ele perguntava o que era notícia e reportagem, né? Não era suíte, mas era com essa mesma historinha de, aconteceu tal coisa, depois fez uma notícia, depois aconteceu outra coisa, fez mais um texto. Esse é suíte, esse é reportagem. Peraí, deixa eu voltar aqui para revisar. Briefing está ligado à parte de de um material com informações básicas sobre algum cliente. O release é a notícia do assessor de imprensa, né? Alguns professores me bateriam para falar isso, mas basicamente é isso. Release é a notícia feita pelo assessor de imprensa, né? Que daí você, a gente como jornalista, pega, edita, altera algumas coisas, tira a propaganda escondida no release. Editorial é o texto opinativo do veículo. E linha de apoio, nada a ver. Acho que linha de apoio tem mais a ver com a questão gráfica. Eu não lembro de muita coisa, gente. Se eu soubesse, eu teria passado em primeiro no concurso do CREF CRM. Outra questão de 2006, deixa eu ver se vale. Essa vale porque essa tem a ver com o perfil geral da FEPES, que são coisas práticas. Entende-se que, para o melhor cumprimento de uma determinada pauta de reportagem, da qual fica incumbido o repórter, da qual fica incumbido o repórter de uma publicação semanal deve
Seguir estritamente o roteiro? Não, né? Lembra da história do... Não sei se o professor se o professor de vocês falavam isso, né? Tem aquela pauta, aquela história do jornalista que foi entrevistar uma fonte num prédio, daí ele chegou lá e ligou pro editor, editor, não vou conseguir fazer a notícia. Por que não? Porque o prédio tá pegando fogo. Né? Tipo, aí surgiu uma nova pauta, né? Então você não fica preso no roteiro. Telefonar para as duas pessoas, para as duas principais fontes arroladas na pauta, organizar seus depoimentos e redigir imediatamente o texto. Para as duas, telefonar, não, às vezes é melhor falar pessoalmente, as coisas assim vai. A partir das indicações recebidas, procurar obter uma reportagem sólida, desdobrando aspectos relevantes e estabelecendo relações entre os dados apurados. Boa, vamos deixar pré-marcado aqui, que pode ser esse o gabarito. Procurar tudo que foi publicado sobre o tema pautado em sítios na internet e, por ordem de importância, se estruturar com o material encontrado, um texto jornalístico. Não, né? Apesar de que isso aqui, né, o jornalismo de tecnologia, hoje em dia, na real, basicamente 90% do jornalismo brasileiro hoje em dia é pegar coisa de outros sites e ir publicando, principalmente internacional, né? Quem está na área de tecnologia vai pegar The Verge, vai pegar TechRadar, vai pegar... já nem lembro mais sites que a gente salva de fonte, né? Mas vai pegar isso daí, quem está no jornalismo esportivo vai pegar as coisas que estão na gringa, que sai, sei lá, The Guardian, Olé e por aí vai. Gazeta dello Sport, não lembro mais o nome do jornal da Itália. Escolher um enquadramento que mais atende ao seu interesse? Não. Tem que ser mesmo, correto. São 8h40, tô quase terminando aqui, que vem novela por aí. Questão 2006, mais fala de pirâmide invertida, algo básico. Não lembro agora como é que estava isso nos últimos anos, da FEPESE, mas vale a gente revisar. Essa questão mesmo ela sendo antiga. Escrever um texto de acordo com o modelo de pirâmide invertida significa hierarquizar as informações por ordem de importância e interesse. Será? Vamos ver as outras. Sistematizar ao final do texto uma análise. Não. Conforme sua opinião pessoal, nada a ver. Relatar. Não, nada a ver. Seguindo a ordem cronológica, não. Ela já tem outra questão nesse mesmo estilo, mas eu não lembro se é recente ou não. Começar o texto com uma descrição do contexto, nada a ver. Levantar a cada parágrafo uma hipótese, não. Letra A. Hierarquizar as informações por ordem de importância e interesse. Clássica pirâmide invertida e o seu lead. Então, isso aqui, essa é uma questão sobre entrevista, também é um tema que a FEPES até gosta de fazer. Acho que eu cheguei a falar que tem algumas coisas que ele, nos últimos anos, está perguntando um pouco sobre entrevista ping-pong, discurso direto, então é uma coisa que vale fazer mesmo sendo de 2006. A entrevista é uma das principais ferramentas de apuração do repórter na hora de reproduzir os discursos de terceiros em seu texto noticioso, o jornalista deve recorrer sempre ao discurso direto, pois esse é o único modo de garantir fidelidade à reprodução da informação. Não, você pode usar o indireto também. Recorrer sempre, aqui, né, concurseiro experiente sabe, se vem um sempre, um apenas, um deve, não sei o que, já fica de olho aberto, porque tem alta chance da questão estar errada, porque nem tudo na vida é certo, né? Nada na vida é certo. Recorrer ao discurso direto ou ao discurso indireto, com uso de aspas ou não, verificando se o trecho citado concorda sintaticamente com o restante do texto. Interessante. Intercalar, letra D. Intercalar cada citação em discurso direto com... Não. Nada a ver, às vezes fica até mais confuso. Usar o menos possível as citações do discurso... Letra C, né? Isso aí. Em relação às redes sociais, é correto afirmar que... isso daqui é uma questão legal. Né? Um tema novo que eu não tive na faculdade e nem tá nesse livrinho aqui do Aldo Schmidt, concurso para jornalistas e RP. Esse aqui é o volume 1, que é o volume 2. O volume 2 eu não chego a ler tanto porque ele... Não lembro o motivo, mas o 1 ele tá mais ligado a realmente a parte estilo FEPESE, Coperv também. Né? Eu comprei pro concurso da UFSC que eu fiz em 2018. 2018? Acho que foi 2018 ou 2019, não lembro.
que eu usei muito isso daqui porque na época as questões que tinham da Cooperv eles estavam com um perfil mais prático e acabou que a prova teve um perfil um pouco mais teórico. Mas para a maioria dos concursos jornalistas é o volume 1. Ele vende os dois volumes de uma vez só, eu acho. Ou vendia, não sei. Em relação às redes sociais, é correto afirmar que os tipos de laço não interferem na velocidade de propagação de uma informação. Tá errado esse item, porque os laços, né, os laços fortes, laços fracos, eles interferem, tá? E é um conceito, eu acho, o comentário aqui é meu, quase certeza que é meu. Ele é um conceito um pouco inverso. Os laços fracos propagam mais do que os laços fortes, se eu não estou enganado, tá? Os laços fracos não interferem errado, interfere, a velocidade de propagação de informação tende a ser menor entre os laços fracos. Aqui, ó, muita gente, eu acho que a primeira vez que eu resolvi essa questão eu fui aqui, eu não cheguei a ler nada antes, mas está errado. A velocidade de propagação de uma informação tende a ser maior entre os laços fracos. Eu vou abrir aqui o comentário para ver se foi o meu. Aqui é o projeto Brief. É uma teoria relativamente recente e eu não tive ela na faculdade. A Força dos Laços Fracos. É o livro o estudo do sociólogo Mark Granovetter, de Stanford. Cadê que a parte que ele fala do... as pessoas mais próximas são os laços fortes. Quem tem mais contato mais constante, mais intimidade, e o círculo mais distante, geralmente mais amplo, formado por conhecidos, que ele chamou de laços fracos. E isso aqui é o inverso, né? Isso aqui é uma coisa... Não é inverso, como é que se diz? É um pouco contraditório. O laço fraco é quem tem mais papel de velocidade de propagação é maior entre os laços fracos. Quando começar... eu recomendaria vocês jogarem no Google e ler, que eu não vou ler isso agora pra vocês. Mas tá nesse site aqui, Projeto Brief. Persuasão, laços fortes e fracos. Se eu não me engano, ele tem um pouco a ver com o lance de que com um laço fraco, como é uma pessoa que a gente tem menos contato, uma notícia vai fluir mais, porque provavelmente uma pessoa com laço forte, a gente já sabe que ela viu aquele link. Vamos supor, eu gosto de Fórmula 1. No meu grupo de amigos de Fórmula 1, o grupo é muito parado, porque todo mundo está acompanhando Fórmula 1, então a gente não divulga notícia um pro outro, porque as pessoas já estão indo por conta própria. Agora, num laço fraco, que a gente, às vezes não tem uma identificação maior, pode divulgar algo, você viu tal coisa, não sei o que, por aí vai. Qual é considerado atualmente a tarefa central das relações públicas? Deixa eu dar uma conferida aqui no edital, mas eu tenho quase certeza que sim, que vai cair coisa de RP. Né? De qualquer jeito, vamos fazer na real, não vou olhar o edital não, vamos fazer questões, já está quase dando a hora. Qual é considerada atualmente a tarefa central das relações públicas? É uma questão de 2015, caiu na Câmara Municipal da Palhoça. Começando pela letra B, porque sim, né, deu vontade, estava aqui marcado o cursor. Administrar percepções para poder encontrar saídas estratégicas institucionalmente negativas. Nada a ver. Voltamos para lidar com comportamentos, atitudes e conflitos valentes de técnicas e instrumentos jurídicos para promover relacionamentos efetivos. Não. Vamos ali para a letra E. Encontrar as melhores estratégias comunicacionais para prever e enfrentar as reações dos públicos e da opinião pública em relação às organizações. Parece essa. Trabalhar com as questões que dizem respeito. Restrita visibilidade externa? Não. Também tem a questão interna. Assessorar os dirigentes à identificação de problemas? Não. De logística? Pô, a relação pública não faz logística. Tem isso aí mesmo. Encontrar as melhores estratégias comunicacionais para prever e enfrentar as reações dos públicos e da opinião pública em relação às organizações.
uma questão de 2022, um concurso que eu não fiz porque eu tava com Covid. Deu Covid e eu acabei não indo fazer a prova. Deveria ter feito, passar Covid pra galera, pros colegas. Brincadeira, não ia fazer isso. Os erros, barrigas e imprecisões na informação jornalística fazem parte da história do próprio jornalismo, isto é, não são fenômenos exclusivos da área da internet. Assinar a alternativa correta em relação ao assunto. Antes de começar a resolver a questão, tem algumas questões da FEPES e de outras bancas também, que eu estudei também por questões de outras bancas, que eles fazem bem a diferença entre, destacam bem a diferença entre barriga, fake news. Barriga é um erro, é uma falha na informação, mas que ele não foi intencional, não era o objetivo passar uma informação errada. Foi um erro ali e acontece. Né? Então, uma boa revisar também a questão. E fazer a prova lembrando o que é uma barriga, o que é um nariz de cera, sabendo que barriga não é a mesma coisa que fake news. Sabe? Foi a dizer, se tiver um item ali, barriga e fake news são sinônimos. Já risca. E você tem, né, de 5 itens, você vai para 4 itens. E aí você pode, né, ter mais chance de acertar num chute se não souber as outras. Se o jornalista seguir o código de ética e fizer a apuração bem feita, a possibilidade de erro não existe. Não, né? O ser humano é imperfeito e ele vai errar. E seguir o código de ética não tem nada a ver com o que vai errar ou não. Importante também, já que falando do código de ética, abrir um parênteses. Vai cair também, né, código de ética no concurso, né? Tá no edital. Não tem muitas questões da FEPES sobre o código de ética, mas você não precisa nem ler o código de ética. Todas as questões que eu já fiz de concurso para jornalista do código de ética, elas são muito básicas. É tipo, você pode trabalhar como assessor de imprensa e jornalista? Não, não pode. Você pode publicar um texto defendendo a violação de direitos humanos? Não. São coisas básicas. Assim, é igual prova de filosofia, de sociologia, e qualquer prova de ética, cara, é só você ter um bom coração, né? Ou saber o que é as normas de convívio do bem-estar social. E daí você vai conseguir fazer tranquilas questões de código de ética. As discussões sobre os erros devem ser mantidas dentro da empresa, ou seja, internamente, ignorando fontes dos leitores para não macular a imagem da organização errado. Um paralelo que eu faço com esse item é a figura do ombudsman, né? Os jornais têm um ombudsman, teve recentemente um caso da Folha, que eu não lembro qual foi a besteira que a Folha falou, acho que foi de defendendo a escala 6.1, aí o ombudsman deu um pau neles, falando que eles estavam muito errados, assim, né, de publicar uma coisa daquela. E o ombudsman é meio que uma figura que alguns jornais têm de ser essa pessoa de que faz a crítica do jornal por dentro. Uma forma de fazer exercício crítico sobre isso é criando sessões de comentários de leitores, sessões de ramos, coluna de ombudsman, que eu acabei de falar, e exige cada vez maior na apuração. Tá boa essa daqui, pode ser essa, mas vamos para as outras. Uma forma de contornar os erros no jornalismo é concentrar-se apenas nos acertos. Não. Aqui tem que lembrar daquela figurinha do viés da confirmação, do viés do... Eu não lembro. Mas aquela figura acho que é do avião B-52, da Segunda Guerra Mundial, que mostra que todos os aviões que retornavam tinham danos em determinadas áreas. Aí o pessoal pensava, opa, todos os aviões que voltaram tinham danos aqui, então vamos reforçar essas partes. Quando na verdade tinha que reforçar o que não estava, né, a parte dos aviões que não sofreram, dos aviões que voltaram. Se os aviões que voltaram tinham danos naquelas áreas, é porque provavelmente os aviões que não voltaram tinham danos nas outras. Então você reforça aquelas áreas que não foram danificadas, porque aquelas áreas podem ser críticas, né? E foi isso que aconteceu, né? Foi reforçando mais a ponta das asas, mais áreas que eram fundamental para manter a sobrevivência do avião, né? A integridade do avião, durabilidade dele. Então, risca aqui. A única maneira de reduzir os erros é punindo o jornalista que os cometeu, para que assim não erre mais. Até parece. Deixa eu ver, 8h53, vamos fazer mais algumas. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui na gravação. Eu não sei ver quanto tempo eu tenho na gravação.
Ah, tá, 56 minutos, tá. Tem que fazer uns cortes depois de publicar no YouTube, antes de publicar no YouTube. A questão de 2022 também, assinale a alternativa que pode ser relacionada ao tipo de publicidade na qual acontece o estudo do comportamento do público para identificar futuros padrões de compras. Ah, eu não lembro se vai ter alguma coisa de publicidade no coisa, eu acho que sim. Vale manter, vale, né, estudar. Futuro padrões de compras. Aqui, ó. Letra E, preditiva. Guerrilha, tem nada a ver, é um marketing mais fora do padrão. Substituição e coberta são termos que eu não conheço, mas assim, na hora da prova, caiu isso aqui, falou de futuros padrões de compra, você já pensa, opa, para identificar futuros padrões de compra, tem que, né, estudar o comportamento público, é previsão, é prever o que a gente vai comprar, então preditiva. Opa, jornalismo investigativo. São poucas questões da FEPES sobre isso, mas são bem divertidinhas assim, de fazer. E elas são difíceis, tá? Não são, porque tem alguns conceitos que varia. Até eu tenho que anotar uma coisa, uma colinha para fazer essa questão, até porque o objetivo aqui é ensinar, mais ensinar do que ver o quanto é que eu estou acertando ou errando em questões. Vamos lá. No Brasil, uma ferramenta disponível ao jornalista investigativo é a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Lembrando que a LAI cai no coisa, então eu recomendo ler tipo, os 10 primeiros artigos, se você quiser ler, e ler as definições ali do que são dados sensíveis, o que é primaridade, o que é autenticidade, integridade, disponibilidade, o que é informação, o que é documento, por aí vai. Mas essas coisas, a parte da lei que tem definições, vale dar uma olhada. A premissa para ser, e tem dois ali, ó. A premissa para ser jornalismo investigativo é ter investigação e aprofundamento. Sem isso, não poderá ter essa classificação. Vamos lá. Eu estou riscando a 1 porque eu estou riscando a D ali porque a 1 está certa, então a gente já elimina a item D. 2 também está certa. Ah, mas eu não sabia disso, não foi a coisa que eu usei, mas é o que a FEPESE acredita. Se tem outro autor que discorda disso, não tem muito o que fazer, é o que a FEPESE quer, né? Tem que saber o que a banca gosta e qual. Enquanto não sai uma lei de regulamentação dos concursos públicos que obriguem as bancas a publicarem a bibliografia na qual as questões serão baseadas, a gente tem que entender o que a banca gosta e para a FEPESE isso aqui está certo. Os casos que envolvem vazamentos de documentos e registros confidenciais, mesmo que não empreguem investigação de jornalista, devem ser considerados jornalismo investigativo. Essa tá errada. Tá? Eu errei essa questão várias vezes quando eu fazia, depois que eu tive que botar uma cola aqui, para caso ela viesse também para eu decorar para o concurso domingo. Para a FEPES, vazamento não é jornalismo investigativo. Tá? Eu discordo, baseado, né, nas vozes da minha cabeça, porque um vazamento pode sim levar a uma investigação mais aprofundada de outro ponto. Partindo de outro ponto, pegando tema e por aí vai. Produz reportagens aprofundadas relacionadas a empresas privadas ou agentes públicos. Se diferencia do jornalismo convencional na medida que exige mais profundidade na apuração. Exatamente. Né? Não altera nada, mantém os dois, a letra C e E como possíveis respostas. 5. Um exemplo histórico de jornalismo investigativo é o caso Watergate, no qual dois jornalistas do Washington Post fizeram uma série de investigações a respeito das ações do presidente Nixon e de seu comitê de campanha para a reeleição. Opa, eu errei. Óbvio que eu errei. Eu falei ali, falei que a atriz estava errada e não desmarquei essa. Que bonito. Tá, mas Mas lembra que eu falei que o 3 pra FEPES tá errado. Né? Pra mim, sim, mas pra FEPES não. Então tem que decorar aqui vazamento, não é melhor investigativo para a FEPES, como eu tinha escrito aqui no papelzinho. Engraçado, eu tô rindo porque. Tô rindo não, né? Tô achando engraçado porque eu falei que estava errado, expliquei todo o conceito da FEPES e esqueci de desmarcar os itens que tinham 3. Deixa eu ver que horas são. Tá, mais uma questãozinha aqui pra terminar.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao descrédito que o jornalismo vem sofrendo com o advento das redes sociais e das novas tecnologias. 1. A desintermediação da notícia no digital, ou seja, a audiência e ligação direta com a informação, sem intermediação dos veículos, diminui o protagonismo do jornalismo e dos jornalistas. E agora? Outra questão que eu deveria estar com a cola, mas não tem aqui. Vamos pro 2. Em decorrência das novas tecnologias, a propagação de fake news confunde a audiência, sim, e provoca desconfiança do público em relação aos meios. A 2 está certo, então eu vou tirar fora as que não marcam a 2. O viés de confirmação é a tendência das pessoas em relação à confirmação de suas crenças, ou seja, o viés de confirmação acaba provocando as conhecidas bolhas, que por sua vez dificultam o acesso contraditório. C. 3 está correto, então elimino o item B. E né, fica ali na dúvida entre o 1, se 1 está certo ou não. Eu não lembro, eu vou pegar aqui o gabarito. Eu acertei, tá nas outras vezes que eu fiz, eu acertei. Item E, né? Todos eles estão corretos. Ou seja, para a FEPES, a desintermediação da notícia no digital, parou aqui o alarme, ou audiência em ligação direta com a informação, sem a intermediação dos veículos, diminui o protagonismo do jornalismo e dos jornalistas. Faz sentido porque tem a ver com, né, você pega, eu não vou nominar, né, não vou dar nome aos bois, mas né, tem uma certa página aí, que surgiu como página de meme, hoje da notícia, né, tem muitas páginas no Instagram que atuam como fonte de notícias do município, mas não tem nenhuma uma ligação profissional com o jornalismo. Você não tem um profissional de jornalismo de fato ali. Você tem mais alguém de entretenimento, alguém que está recebendo dinheiro público para fazer propaganda para o governo do estado ou para a prefeitura, né? E isso diminui o protagonismo do jornalismo e dos jornalistas, porque são pessoas sem o estudo na área, né? Sem caráter também. Então é isso, pessoal. Eu vou fechando. Eu fiz esse vídeo porque não tinha nada de jornalismo da FEPESE e é um projeto que eu quero seguir resolvendo questões online. Primeira transmissão, um pouco nervoso, um pouco tímido de falar para a câmera, porque é estranho falar para a webcam, não consigo olhar direito para a webcam. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.